Geralmente, isso acontece com pessoas que têm fé. Agora, vamos dizer que você quer construir uma casa. Se você começar a pensar, eu quero construir uma casa. Para construir uma casa, eu preciso de 5 milhões, mas eu tenho apenas 50 rúpias no meu bolso. Não é possível, não é possível, não é possível. No momento que você diz não é possível, você também está dizendo eu não quero isso. Portanto, em um nível, você está criando um desejo de que você quer algo. No outro nível, você está dizendo eu não quero isso. Então, nesse conflito, isso pode não acontecer. Alguém que tem alguma fé em um Deus, ou em um templo, ou no que for, que tem uma mente simples, a fé apenas funciona para aqueles que têm uma mente simples. Pessoas que pensam demais, para elas isso nunca funciona. Uma pessoa inocente, que tem uma fé simples, em seu Deus, em seu templo, ou no que for, ela vai ao templo e diz, Shiva, eu quero uma casa, eu não sei como, você precisa fazer isso por mim. Agora, na mente dela não existem pensamentos negativos. Isso vai acontecer, isso não vai acontecer, isso é possível, isso não é possível. Essas coisas são completamente removidas pelo simples ato de fé. Agora ele acredita que Shiva vai fazer isso por ele e que isso vai acontecer. Então Shiva vai vir e construir sua casa? Não, eu quero que você entenda. Deus não vai erguer um dedo mindinho por você. O que você chama de Deus é a fonte da criação. Como um criador, ele tem feito um trabalho fenomenal, não resta dúvida sobre isso. Você poderia pensar numa criação melhor do que essa? Está na imaginação de alguém pensar alguma coisa melhor do que o que existe agora? Portanto, como um criador, ele fez seu trabalho maravilhosamente bem. Porém, se você quer que a vida aconteça da maneira que você quer, porque nesse momento, o ponto crucial da sua felicidade e do seu bem-estar é esse. Se você está infeliz, a única e somente única razão pela qual você está infeliz é que a vida não está acontecendo da maneira que você acha que ela deveria acontecer. É apenas isso. Portanto, se a vida não está acontecendo da maneira que você pensa que ela deveria acontecer, você está infeliz. Se a vida acontece da maneira que você pensa que ela deveria acontecer, você está feliz. É tão simples quanto isso. Então, se a vida tem que acontecer da maneira que você acha que deveria acontecer, primeiro de tudo, como você pensa, com quanto foco você pensa, quanta estabilidade existe em seu pensamento e quanta reverberação existe no processo de pensamento, determinará se seu pensamento se tornará uma realidade ou se será apenas um pensamento vazio. Ou como não criar nenhum impedimento para o seu pensamento ao criar um processo de pensamento negativo. Essa possibilidade, algo é possível ou não é possível, está destruindo a humanidade. O que é possível e o que não é possível não é da sua conta, é trabalho da natureza. Seu trabalho é apenas batalhar pelo que você quer. Nesse momento, você está sentado aqui. Se eu lhe perguntar duas questões simples, eu quero que você apenas observe isso e responda. Nesse momento, de onde você está sentado, você pode simplesmente voar? Você diz não. Nesse momento, de onde você está sentado, você pode se levantar e andar? Você vai dizer sim. Qual é o embasamento disso? Por que você diz não para voar e sim para caminhar? Por causa da experiência passada de vida. Muitas vezes você já se levantou e caminhou, nunca voou. Ou, em outras palavras, você está usando a experiência passada de vida como um embasamento para decidir se alguma coisa é possível ou não. Ou, em outras palavras, você decidiu que o que não aconteceu até agora não pode acontecer em sua vida no futuro. Isso é uma desgraça para a humanidade e o espírito humano. O que não aconteceu até agora nesse planeta pode acontecer amanhã. Os seres humanos são capazes de fazer isso acontecer amanhã. Portanto, o que é possível e o que não é possível não é da sua conta. Isso é trabalho da natureza. A natureza vai decidir isso. Você apenas vê o que você realmente quer e batalha por isso. E se seu pensamento é criado de maneira poderosa, sem qualquer negatividade, sem qualquer pensamento negativo, derrubando a intensidade do processo de pensamento. O primeiro e o mais importante é que você deve ser claro o que você realmente quer. Se você não sabe o que você quer, a chance de criar isso não surge. Se você olhar para o que você realmente quer, o que todo ser humano quer é: ele quer viver alegremente, ele quer viver em paz, em termos de seus relacionamentos.
Ele quer que isso seja amoroso e afetuoso. Ou, em outras palavras, tudo o que qualquer ser humano está buscando é agradabilidade dentro de si mesmo, agradabilidade ao seu redor. Essa agradabilidade, se acontece em nosso corpo, nós chamamos isso de saúde e prazer. Se ela acontece em nossa mente, nós chamamos isso de paz e alegria. Se ela acontece em nossa emoção, nós chamamos isso de amor e compaixão. Se ela acontece em nossa energia, nós chamamos isso de bem-aventurança e êxtase. Isso é tudo que um ser humano está procurando. Quer ele vá para o seu escritório trabalhar, ele quer ganhar dinheiro, construir uma carreira, criar uma família, se sentar num bar, se sentar no templo, ele ainda está procurando pela mesma coisa? A agradabilidade interior, a agradabilidade ao redor. Se é isso que queremos criar, eu acho que é hora de tratarmos disso diretamente e de nos comprometer com a sua criação. Então, você quer criar a si mesmo como um ser humano pacífico, um ser humano alegre, um ser humano amoroso, um ser humano agradável em todos os níveis? E você também quer um mundo assim? Um mundo pacífico, um mundo amoroso, um mundo alegre? Não, quero verduras, quero comida. Quando dizemos um mundo alegre, isso significa que tudo que você quer aconteceu? Então isso é tudo que você está procurando. Então tudo que você precisa fazer é se comprometer a criar isso. A criar um mundo pacífico, alegre e amoroso, tanto para você mesmo quanto para todos ao seu redor. Cada dia pela manhã, se você começar seu dia com esse pensamento simples em sua mente, que hoje, onde quer que eu vá, eu criarei um mundo pacífico, amoroso e alegre. Se você cair centenas de vezes no dia, qual é a importância disso? Para um homem comprometido, não existe tal coisa como fracasso. Se você cair centenas de vezes, são centenas de lições a serem aprendidas. Se você se compromete dessa forma a criar aquilo que realmente importa, nesse momento, sua mente fica organizada. Uma vez que sua mente fica organizada, a maneira que você pensa é a maneira que você se sente, sua emoção vai ficar organizada. Uma vez que seu pensamento e sua emoção estão organizados, suas energias ficarão organizadas na mesma direção. Uma vez que seu pensamento, emoção e energias estejam organizados, seu próprio corpo vai se organizar. Quando todos esses quatro estão organizados em uma direção, sua habilidade de criar e manifestar o que você quer é fenomenal. Você é o criador de muitas maneiras. Aquilo que é a fonte da criação está funcionando dentro de você a cada momento da sua vida. É apenas isso. Você manteve ou não o acesso a essa dimensão? Organizar os 4 elementos básicos de sua vida, validar esse acesso, existem ferramentas e tecnologias para fazer isso. Toda a ciência do yoga, toda a tecnologia a qual nos referimos por yoga é apenas sobre isso. Transformar você de um mero pedaço da criação para se tornar um criador. É meu desejo e minha bênção que todo ser humano nesse mundo tenha esse acesso à fonte da criação dentro de si, para que então ele possa funcionar aqui como um criador, não apenas como um pedaço de criação. A natureza da vida é tal, por favor, sente-se. Se você for lá fora no jardim e tentar pegar uma formiga, a formiga da Banaras Hindu University, que nasceu aqui, que cresceu aqui e provavelmente ela morrerá aqui. Essa formiga da BHU, se você tentar pegá-la, ela dirá, ok, para o inferno com a minha vida, ok, me esmague se você quiser. É isso mesmo? Ela fará de tudo para se proteger. Ela valoriza sua vida, não é? Muito ou não? Pequena criaturinha, que nós talvez nem notamos, nós podemos pisar nela sem nem mesmo vê-la, infelizmente. Mas ela valoriza a sua vida imensamente. Sim ou não? Ela tem a chama. Mas você, um ser humano, pelo menos nesse planeta, você é o pico da evolução, pelo menos fisiologicamente. Sim? Em outros aspectos comportamentais, podemos talvez ter questões, mas fisiologicamente, pelo menos, a criatura mais evoluída no planeta. O que a criatura mais evoluída no planeta significa
que possui o sistema neurológico mais complexo e o mais alto nível de capacidade cerebral. Isso significa que você pode pensar, você pode se lembrar, você tem memória, você tem um senso muito vívido de memória e um fantástico senso de imaginação. Uma formiga não tem um senso de memória tão vívido, nem ela tem uma grande imaginação. Ela tem algum, mas ela tem uma presença de espírito sobre a vida de que ela está vivendo. Porque os sistemas educacionais pelos quais você está passando, desde o nível do jardim de infância, são tais que se trata de tudo, exceto de você. É sobre todo o resto. Alguém é PhD em turismo, alguém é PhD em biotecnologia, alguém é PhD em alguma coisa. Nada sobre este. Como isso funciona? Não é dada nenhuma atenção. Um ser humano funciona. Você sabe, você tem um templo de Kalabhairava aqui. O que isso significa é, um ser humano existe em 3 momentos. Ele vive por causa da riqueza de sua memória. Quão rica é sua memória determina o que você fará e o que você não fará agora, não é? Então a memória é importante. A experiência atual é importante. E quão vívida é sua imaginação para o amanhã é muito importante. No momento, o problema é que estas coisas todas se confundiram. Por quê? A disciplina sobre a capacidade simplesmente não aconteceu. Nada foi ensinado às nossas crianças que é preciso haver. Disciplina significa as pessoas pensam em uma disciplina inglesa caminhando assim como idiotas. A disciplina sobre a capacidade não está lá. Por causa disso, sua própria mente se volta contra você. O que aconteceu há 10 anos atrás, você ainda sofre. Olá? O que pode acontecer depois de amanhã, você já sofre. Porque não há disciplina sobre a capacidade. Você não sabe como usar sua memória, você não sabe como usar sua imaginação, sua memória faz você sofrer, sua imaginação faz você sofrer, e você pensa que está sofrendo sua vida. Você não está sofrendo sua vida, você está apenas sofrendo das 2 maiores faculdades do ser humano, um vívido senso de memória e um fantástico senso de imaginação, não é? Se você sofre das maiores faculdades que possui, o que podemos fazer com você? Se você sofre de uma doença, compreensível. Se você sofre de uma deficiência, compreensível. Se você sofre da sua capacidade, um caso sem esperança. Sim ou não? Você está sofrendo das suas capacidades. Se você está sofrendo de sua deficiência, tudo bem. Você está sofrendo das suas capacidades. Eu tenho que contar isso. Cerca de 4 ou 5 meses atrás, eu acho, você deve ter visto no noticiário, uma moça de 34 anos, que era âncora de televisão em Hyderabad, pulou da janela do 5º andar, se matou, deixou um bilhete. Ninguém é responsável pela minha morte. Meu cérebro é meu inimigo. Quantos milhões de anos foram necessários para levar esse cérebro a esse tamanho? E agora ele se torna seu inimigo. Ela expressou isso, mas isso é verdade com quase 90% dos seres humanos. Eles estão sofrendo da sua própria inteligência, não é? Se você tirar metade do cérebro deles, eles ficarão em paz. Sim. E é por isso que um monte de idiotas está dizendo que o objetivo final da vida é a paz de espírito. Tais pessoas somente descansarão em paz. Agora você, jovem rapaz, a vida universitária, se alguém não estiver te pressionando o tempo todo, poderia se tornar fácil demais, você sabe? Até eu me lembro, quando fui para a universidade, na maioria das vezes, estávamos na cantina ou no jardim. A parte mais fácil da minha vida foi a universidade. Eu sei que ninguém vai gostar, mas acho que esse tempo na universidade deve ser reduzido. A menos que alguém esteja produzindo algo brilhante, eles devem ser descartados dentro de 3 a 4 anos, todos.
Se eles estiverem fazendo algo muito concentrado e muito intenso, eles devem permanecer. Caso contrário, veja, isso é tudo que estou dizendo a todos vocês jovens. Faça o que quiser em sua vida, mas você deve estar intensamente concentrado em algo. Se você não está investindo em nada na sua vida, ela simplesmente será desperdiçada, porque, como ele disse bem no começo, um ingrediente básico da sua vida é o tempo, e ele está apenas passando. Você já está 2 horas mais perto do seu túmulo desde que cheguei aqui. Sim ou não? 2 horas mais perto de Manikarnika. Sim ou não? Sim, sim, você não é imortal. É apenas uma quantidade limitada de tempo. Você é uma vida preciosa, estou perguntando. Sua vida é preciosa para você? Então você deve decidir. Onde deseja investir essa vida, se essa for preciosa? Se isso não vale nada, descarte-a em algum lugar. Se isso é precioso, invista em algo que vale a pena, não é? Então, se você investir isso em algo que vale a pena, não uma chama, você estará incendiado o tempo todo. Pensei em começar com uma pergunta muito básica, uma pergunta simples. Uma pergunta que me fazem várias vezes em leituras de poesia, em oficinas de poesia. Sendo a poesia a minha atividade principal, e a pergunta é: o que é um bom poema? E a resposta, de fato, é que se o poema é uma forma de design verbal ou coreografia verbal, o que é design? E estaria a beleza implícita nessa noção? Se assim for, o que é a beleza? Quer seja uma máquina, ou uma formiga, ou um gafanhoto, ou um ser humano, ou uma roupa, tanto faz, ou uma edificação, se aquilo se encaixa e flui com o mínimo de atrito, para aquele que tem os olhos para observar, aquilo sempre parecerá muito bonito. Eu não sei quantas pessoas percebem isso. Desde a minha infância eu passei muito tempo prestando atenção a todo tipo de inseto e descobri que os insetos são as criaturas com design mais fabuloso do planeta. E todos os tipos, se você olhar para eles, em termos de cor, em termos de geometria, em termos de variedade de atividade que eles podem realizar, eles são tão fabulosamente projetados. Então, quando eu disser que você é belo, não pense que eu estou dizendo que você é um inseto. Não é isso que eu quero dizer. Eu estou dizendo criaturas diferentes. Temos 2 pernas, outra tem 4 pernas, outra tem 6, 8, 12, qualquer que seja o número. Mas a beleza da natureza e da evolução é que o design foi aperfeiçoado. Eu acho que a maioria das pessoas não tem prestado atenção. Elas acham que beleza tem de ser o nascer do sol, o pôr do sol no máximo. As pequenas coisas são muito bem feitas, porque elas aprenderam a funcionar com o mínimo de atrito. Se você olhar para... Quero dizer, se você olhar para a atividade, se você medir a atividade, digamos, de um inseto, quanta atividade um inseto está realizando por calorias que ele consome. Obviamente, ele é geometricamente perfeito, existe uma mínima quantidade de atrito. Então, tudo que é bem feito sempre me entusiasmou, seja uma máquina, uma edificação, um inseto, um animal ou um ser humano. Se você está falando sobre humanos serem belos, se você olha para alguém, quando ele está alegre, todo mundo é bonito. Qualquer que seja o formato do nariz ou do queixo, quando você os vê em estado de alegria, eles sempre serão bonitos. Com o melhor, o que quer que seja considerado o melhor formato de nariz ou de queixo, quando eles não estão bem, já não parecem mais bonitos. Então, se você estiver em um estado de vida exuberante,
Você parecerá bonito, de rosto, quero dizer. Para manter o corpo bonito, é preciso trabalhá-lo um pouco. Muita gente está tentando ficar no formato do planeta. Não estou falando de uma forma ofensiva, eu estou falando... Quero dizer, quando você olha para o mundo, principalmente quando eu viajo para fora do país e também pela Índia, não tanto na Índia rural, se você for para a Índia urbana, quando eu estava crescendo, na escola, tinha apenas 2 crianças obesas, apenas 2, e nós sempre pensávamos... Você sabe, eles se destacavam porque todos nós éramos esqueléticos, porque tinha tanta atividade e tantas coisas para fazer. Mas hoje, você vê crianças saindo de um ônibus escolar, quase 40% a 50% são assim. Talvez seja parte da evolução, que eles estejam tentando se tornar parecidos com o planeta. Então, uma pessoa redonda não é bonita? Veja, desta forma, se você olhar para ela, é a forma como você olha para ela. Você pode olhar para qualquer coisa como bela. Se você está em um certo estado, tudo parece bonito, isso é diferente. Mas eu acho que estamos falando sobre o físico, a beleza mecânica. Isso significa, sobretudo, que geometricamente existe alguma perfeição na qual as coisas operam com o mínimo de atrito. De repente, a própria maneira como uma pessoa caminha é bonita, porque ela não anda de forma desajeitada. Isso vale para um ser humano, ou para um animal, ou para uma máquina, ou para tudo. Que, geometricamente, as coisas se encaixaram. De fato, o universo inteiro está acontecendo apenas por causa da perfeição geométrica. Bem, a cúpula está de pé por causa da perfeição geométrica, não por causa da resistência do material. Todas as edificações que projetamos aqui, sempre procuramos ver como poderiam ser geometricamente perfeitas, de modo que o material que usamos pudesse ser muito pouco, pois nosso problema é sempre o orçamento. As pessoas dizem, uma construção tão grande com esse tipo de viga vai cair. Não vai, porque foi pensado geometricamente. Então, o processo evolutivo sempre olhou para a geometria. O cosmo, propriamente dito, é a perfeição da geometria. A razão pela qual o planeta segue firme em seu caminho é porque ele atingiu algum tipo de perfeição geométrica. Se ele desalinhar um pouco, não poderá voltar novamente. Isso não é apenas verdade com este planeta, é verdade com o universo inteiro. Então, na minha cabeça, isso sempre foi assim. Se olho para uma árvore, se olho para uma nuvem, se olho para um homem, ou para uma mulher, ou para qualquer coisa, para mim é sempre a geometria das coisas. A primeira coisa que eu vejo é a sua geometria da cabeça aos pés. Depois, todas as outras coisas. Porque geometricamente isso deve estar correto, só então se sustentará. Caso contrário, sua própria vida será reduzida. A vida de uma edificação, ou de um animal, ou de uma criatura, ou a de qualquer coisa. Qualquer forma nesta existência, se ela não encontrar algum tipo de harmonia geométrica, então ela partirá antes do tempo. Todo o sistema iógico é apenas isso. Para alinhar seu corpo com a geometria cósmica, de modo que, se você se sentar aqui por 2 dias, ainda assim, isso não seria um problema, porque você entendeu a geometria do corpo. Ok, Sadhguruji, deixa eu mudar de assunto e levá-lo para o mundo dos filmes, de onde eu venho. Anos atrás, quando os filmes começaram, você sabe, durante os anos 60 e 70, haviam histórias adoráveis, bons valores, belas músicas, letras. Na época em que eu era a estrela dos filmes, alguns dos nossos Jaktamatka podem ter chocado as gerações anteriores e eles devem ter dito, o que é tudo isso?
Porém, isso ainda estava dentro dos limites. Nos limites de quem? Quero dizer, o que era aceitável para a sociedade, seja lá como tenha sido, eu diria. E, então, hoje em dia, a aparência dos filmes, o tipo de filme que assistimos, você sabe, são roupas curtas, são relações íntimas que estão lá na tela para todo mundo ver. A cultura de casas noturnas. Quero dizer, às vezes me preocupa que meus filhos estejam crescendo agora. É isso que eles estão vendo. Isto é, esse é o tipo de música que eles escutam, as letras são sobre, você sabe. Janam Janam até o fim é a música. Sim. Portanto, isso é o que eles estão assistindo, isso é o que eles acham legal. Essa é a moda, é a coisa do momento. Então, com uma nação tão jovem crescendo assim, é isso que se consome, é isso que se vê, é isso que se ouve. Eu só estou um pouco preocupada com o que eles virão a ser. Eu tenho certeza de que seus pais ficaram preocupados também. Ok, então eu posso... Eu tenho certeza de que meus pais ficaram muito preocupados enquanto eu estava crescendo. Então, todos os pais têm essa preocupação, toda geração tem essa preocupação de que a próxima geração dará errado, sempre. Eu compreendo o que você está dizendo. Essa mudança repentina, se... Toda geração gosta de ir um passo além de onde a geração anterior chegou. Praticamente tudo, pela simples motivação de se fazer algo diferente. Ou é natural que eles cresçam em uma atmosfera e que eles a levem para outro nível? Eles se movem para o próximo nível. Sim. O próximo nem sempre é o seguinte. É isso que você está dizendo, certo? Sim, não é superior, está em algum outro lugar. É apenas o próximo. Então, essa preocupação sempre existiu, mas, neste momento, a mudança que está acontecendo não é a seguinte. É uma séria influência, porque, nos últimos 15 anos, a habilidade mundial de comunicação entre culturas e fronteiras é tão forte e tão sem precedentes. Ninguém estava acostumado a esse tipo de influência antes, ok? Nunca antes. Esse nível de influência sobre nossos jovens nunca foi possível antes, nenhuma outra geração jamais experimentou esse tipo de investida vindo de tantas direções, e o volume de influências é grande demais. Então, em termos de mudanças que estão acontecendo, não é que não seja a seguinte, é que simplesmente está em algum outro lugar, e ninguém sabe onde está porque é muito complexa e muito misturada. Ninguém sabe onde ela está, incluindo os jovens. É simplesmente uma mistura de coisas. Portanto, isso se deve a um repentino ataque de informações e comunicações. Não nos cabe julgar se é bom ou ruim. É só que, definitivamente, esse nível de informação quando eu digo informação, é como quando estávamos crescendo. Eu creio que seja verdadeiro para a sua geração também. A gente nunca soube o que era tédio, ok? Não existia tal coisa, estávamos apenas entusiasmados com tudo que vinha em nosso caminho. Mas hoje você vê crianças de 12 anos, se você fala com elas, e aí? Sim. Veja, elas estão simplesmente entediadas porque elas conhecem todo o cosmo, elas o viram na tela do telefone, nem sequer na tela de um computador. Na tela do telefone elas viram o cosmo inteiro, elas sabem de tudo, coisas que você não sabe, elas sabem. Você pergunta a elas e elas conhecem, através de informação. Quando elas chegarem aos 18 anos, elas já terão tido 5 casos de amor e terminado. No mundo ocidental é assim, aqui também está começando a acontecer, ok? Então, quando elas completarem 18 anos, elas já terão visto de tudo o que você precisa ver com o corpo, a mente e a emoção, ok? Quando elas chegarem aos 25, o quê? O que vem depois? O que vem depois, sim. Você verá, não é o meu desejo, mas isso é algo que eu percebo, a maneira como a mente das pessoas está trabalhando, a maneira como estão sendo carregadas de informações. Eu não sou, de maneira alguma, uma pessoa pessimista, mas eu estou simplesmente vendo isso, que se esse nível de informações continuar, e isso se multiplicará muito mais nas próximas gerações, não se surpreendam. Nos próximos 50 a 100 anos, se 50% da população humana decidir cometer suicídio, vocês não se surpreendam.
porque é isso que acontecerá com a mente. Alguém está aplaudindo, olhe só, isso é popular. Não, é porque você acabou de tocar em um ponto sensível. Não, estou dizendo, hoje em dia, mais pessoas cometem suicídio neste mundo do que todas as guerras, assassinatos e acidentes conseguem matar. E se esse nível de ataque de informações continuar na mente humana, eu conheço a natureza da mente, absolutamente, porque eu conheço a minha mente. Eu sei como ela funciona, com o que ela pode lidar, o que ela não pode fazer, eu sei claramente o que é a mente humana. Essa é a razão pela qual eu não preciso ler os livros das pessoas ou ouvir tudo o que elas falam. Se elas disserem uma frase, eu sei o que elas pensam, porque eu conheço a estrutura da mente humana inteiramente. Do contrário, eu não seria quem eu sou. Portanto, o que eu estou dizendo é que se esse nível de ataque de informações seguir no mesmo ritmo, ou em um ritmo mais acelerado, o que é possível nos próximos anos, definitivamente isso levará a querer exterminar a si mesmo, porque não haverá nada pelo que viver, não haverá alegria e entusiasmo por nada. Olhe para trás para a sua própria vida. Aqueles que têm mais de 50 anos de idade, olhem para trás para a sua própria vida. Quando vocês tinham 12, 15 anos, havia espaço para você ficar entediado com alguma coisa? Você estava simplesmente entusiasmado com cada pequena coisa, não era? Sim. Hoje em dia você vê que é quase uma característica comum que crianças de 12, 15 anos estejam entediadas. A única coisa é... Sim, elas estão no iPad, no iPhone. Sim, elas estão nos aparelhos. Porque nós estamos falando sobre amor e vida, tudo isso não significará nada? Pois você teve um caso de amor quando tinha 18 anos de idade, você pensava que aquilo era a sua vida e você estava disposta a morrer por aquilo, quer você tenha morrido ou não, mas pelo menos naquela época você pensou que iria morrer por aquilo, certo? Hoje em dia no Facebook elas têm 22 casos de amor acontecendo simultaneamente. Isso não significa simplesmente nada. Não estou dizendo que elas deveriam ter ou não, tudo o que eu estou dizendo é que isso levará a uma certa sobrecarga na mente. E, de repente, um ser humano vai pensar, por que eu estou aqui? Você conhece aquela grande questão shakespeariana, ser ou não ser? Essa não é a pergunta mais inteligente? Infelizmente, as pessoas pensam assim. Isso é apenas porque você não foi tocado pela vida. Você não é um pedaço de vida, você é apenas um caso psicológico. Você está cheio de pensamentos e emoções? Você nem sequer tocou a vida? Você acha que seus pensamentos e suas emoções são a vida? Não. Os seus pensamentos e suas emoções são o drama que você está criando em sua mente. É o seu cinema. Você deve ser capaz de colocar um fim nisso em algum momento. Se você não souber como colocar um fim, então isso seguirá como um cinema sem fim. Você vai enlouquecer. A vida está acontecendo aqui. A vida não é... Você sabe que seu trabalho não é a vida, sua família não é a vida, sua carreira não é a vida, seu cinema não é a vida, seu pensamento não é a vida, sua emoção não é a vida. A vida está acontecendo aqui. Tudo mais são acessórios para a vida. Agora, os floreios da vida se tornaram maiores do que a própria vida. A vida está totalmente desapercebida. Se você tocar a vida dentro de você, haverá uma explosão de energia. Quando algo assim nunca aconteceu com você, porque você tem informações sobre todo o cosmos na tela do seu telefone, você nunca será tocado pela vida, porque é muita informação, muito pensamento, até mesmo a emoção está se esvaindo, é muito pensamento. Namaskaram, Sadhguru. Eu tenho uma amiga de infância, ela cresceu num ambiente familiar nada fácil, porque seus pais tiveram um relacionamento bem estranho e, por conta disso, ela cresceu em meio a brigas constantes e falta de amor. Então, ao longo dos anos, eu a vi crescer e se tornar uma pessoa muito reservada. Ela não acredita no amor, não acredita no poder dos relacionamentos. Então, de que maneira podemos impedir que essas relações tóxicas causem tanto impacto negativo em nossas vidas? Veja, todo mundo está encontrando uma certa desculpa para suas próprias infelicidades. Meus pais foram assim, então eu sou assim.
Bem, isso não tem conserto porque nós não podemos mudar seus pais agora, certo? Olá? Nós podemos mudá-los agora? Então você precisa entender isso, especialmente se você passou por situações difíceis na vida, ou situações horríveis na vida, digamos. Não é importante que você se torne mais sábio antes das outras pessoas? Antes das outras pessoas que cresceram no conforto, que não sabem o que é ver essas coisas? Não é muito importante que você se torne mais sábio? Não, em vez disso, você escolheu que também se tornaria infeliz porque eles foram pessoas infelizes. Então vamos entender isso. Você tem a inteligência para reconhecer que eles estão vivendo mal. Por que você não tem a inteligência de reconhecer que você está vivendo mal neste momento? E você nem tem sequer a integridade fundamental para ver que, se eu estou vivendo mal, sou eu que estou fazendo isso. Porque existem situações e situações. Para cada um de nós existem situações. De fato, quanto mais você tenta agir neste mundo, cada vez mais você terá de encarar muitas situações desagradáveis, quer você goste ou não, ok? Agora, pelo fato de você encarar situações desagradáveis, você também se tornará desagradável? Ou você usará isso como adubo para florescer numa flor maravilhosa? Essa é uma escolha que você tem. Então, tudo que nos machuca, tudo que de alguma forma é negativo numa determinada situação, se você se tornará sábio ou ficará ferido, é escolha sua. Não procure por situações ideais, porque esse lugar não existe. Isso não existe. Aonde quer que você vá, estará acontecendo algo que você vai achar que é negativo. Se é negativo ou não, não quero fazer nenhum julgamento, mas, em um determinado ponto, você acha que é negativo. Um monte de pessoas que se inscreveram para entrar na sua instituição, como a ISB, todas elas pensam, se eu entrar na ISB, será como o paraíso. Mas eu tenho certeza de que existem muitas pessoas na sua instituição que pensam que este é o pior lugar no mundo, cheio de políticas, cheio de bobagem, cheio disso e daquilo. Não existem pessoas assim ou lá? Eu tenho certeza que elas estão lá. Não se transforme em uma delas. Porque em todo lugar tem problemas, certo? Onde tiver duas pessoas, terá um problema. Como nós conduzimos essas questões depende se estamos num estado de resposta consciente a estas questões, ou se estamos tendo uma reação compulsiva a essas questões. Isso determina como nós nos conduzimos. Isso se tornou uma síndrome no mundo todo, porque todos leram um pouco de Freud, um pouco de Maslow, um pouco de todas essas coisas da psiquiatria europeia, e todo mundo é psiquiatra. Porque meus pais eram assim, eu sou assim. O que é isso? Onde está a sua inteligência? Se seus pais eram assim, você tem que fazer um juramento. Você nunca vai ser assim, olá? Sim ou não? Se seus pais viveram tão mal, se isso for verdade, eu nem sei se eles viveram mal ou não, isso é a percepção que ela tem disso, certo? Nós não sabemos como eles viveram, mas, de acordo com as palavras dela, suponho que isso seja verdade. Se eles viveram mal, não é da sua conta ver que, nunca, jamais, você vai cometer os mesmos erros que eles cometeram na vida deles? Não é disso que a inteligência humana é capaz? Ou a inteligência humana é como, você sabe, eles estudam ratos e fazem todo tipo de conclusões sobre os seres humanos atualmente. Muitos experimentos sobre seres humanos são feitos em roedores. Nós estamos olhando o comportamento dos roedores e as pessoas dizem, os seres humanos são assim, assado. Não é uma história triste sendo a criatura mais evoluída neste planeta? Eu quero que você entenda. Para que você chegasse a este nível de inteligência, milhões de anos de trabalho evolutivo foram necessários para você chegar aqui, no ápice da evolução deste planeta. Portanto, sendo o ápice da evolução, estamos demonstrando que estamos no topo do mundo? Estamos? Não, nós queremos nos sentar na cabeça de alguém e pensar que estamos no topo do mundo. Não, nós já estamos no topo do mundo, como seres humanos, não é mesmo? Mas veja a maneira que estamos nos comportando, o tempo todo reclamando de uma coisa ou de outra. Vamos entender isso. O que o mundo joga em cima de nós não é necessariamente uma escolha sua, mas o que você faz disso é totalmente de sua escolha.
Sim? O que você faz disso é completamente escolha sua, sua experiência de vida. Isso é o que cada um de vocês, jovens, deve entender. Se você quiser que seu potencial se abra no mundo, uma coisa importante que você deve consertar na sua vida é que a sua experiência de vida, seja paz ou agitação, seja alegria ou tristeza, felicidade ou, sabe, sofrimento, seja qual for a sua experiência, ela é inteiramente feita por você. As outras pessoas estão fazendo o que querem, estão conduzindo seus próprios dramas. É a sua reação a isso que está lhe causando essas experiências. Agora mesmo, se eu insultar você, eu não vou, só estou dizendo, Mridu. Suponha que eu insulte você. O insulto está na minha boca. Não é uma bala, ela não vai e lhe atinge, mas é a sua reação que causa sofrimento, não é? Suponha que eu insulte você gentilmente em tamil, ou em telugu, ou em canarês. Esse rapaz vai entender, isso é um problema, mas se eu insultar você numa língua que você não entende, com um sorriso no rosto, você vai achar que estou dizendo coisas doces para você, não é? E você me responderá gentilmente. Então, eu estou lhe dizendo, sua experiência sobre o que está acontecendo com você neste momento é 100% determinada por você. A experiência humana acontece internamente, não externamente. As influências externas estão aí. Até onde permitimos que elas nos afetem, a menos que sejam situações físicas? Você está numa zona de guerra, alguém está atirando em você. Isso é outra questão, certo? Isso precisa ser tratado de uma forma diferente. Até mesmo lá, uma resposta consciente lhe dará uma melhor chance de sobreviver que reações destemperadas. Portanto, o privilégio de ser humano é isso, que nós temos uma inteligência para determinar o que deve ser a nossa experiência de vida. Outras criaturas estão numa reação natural, instintiva, compulsiva. Supostamente, nós deveríamos estar acima disso, mas a maioria dos seres humanos está tentando refutar isso e está também num estado compulsivo de reação. E, acima de tudo, os pais. Bem, eles estão vivendo da maneira que sabem melhor, não é? Se eles soubessem fazer melhor, eles teriam feito melhor. Eles estão fazendo o seu melhor. Bem, eles lhe conceberam, o que é uma coisa fenomenal. Talvez não voluntariamente, mas eles lhe conceberam de um jeito ou de outro. E lhe deram comida suficiente, educação e todas essas coisas. Tudo o que você precisava e o trouxeram a esse nível. Agora não continue olhando pelo retrovisor para sempre. Eles o criaram, você cresceu e se tornou adulto. Você sobreviveu, certo? Muitas crianças morrem muito cedo, os pais não conseguem providenciar o sustento. Milhões de crianças morrem no mundo, porque os pais não conseguem providenciar o sustento para as crianças que eles conceberam. Eles criaram você, você cresceu e você fica olhando pelo retrovisor. Por favor, deixe de olhar pelo retrovisor e olhe para frente, porque você não pode consertar seu passado. Não tem como consertar o ontem, mas você pode criar o amanhã. Vamos fazer isso acontecer. Agora, se você dissesse ao seu amigo ou a um familiar, eu vou para o ashram por 3 dias, eles muito gentilmente lhe perguntarão, por qual motivo? Aconteceu algo de errado? Alguma coisa deve estar errada com a sua vida? Você está indo para o ashram para curar uma ferida, para se consolar? Alguma coisa deve estar muito errada com sua vida, ou você deve estar muito velho para viver. Do contrário, por que você iria para um ashram? Então isso se infiltrou nessa cultura também? Essencialmente, se você está vivo em apenas partes, ou se você está parcialmente vivo, estar parcialmente vivo é um tormento terrível. Muitos de vocês já passaram por essas aulas de ciência, eu tenho certeza, de que abriram sapos e baratas, não é?
Eles eram seres cheios de vida, mas você os abriu porque queria encontrar seu coração, fígado e rim. Meio vivo. Estar meio vivo é um tormento. Você já viu isso? Estar meio vivo sempre foi um tormento. Este é o tormento que um grande segmento da humanidade está passando agora, porque eles estão meio vivos. Apenas uma parte deles se tornou viva. Apenas sua fisicalidade e mentalidade se tornaram vivas. O resto ainda está para se tornar vivo. Pessoas meio vivas sofrerão de tudo. Elas sofrerão de ignorância, sofrerão de educação, sofrerão de pobreza, sofrerão de riqueza. Sofrerão por estarem sozinhos, sofrerão por estarem em um relacionamento. Se não são casados, sofrem. Se são casados, Se eles não têm filhos, eles sofrem isso, como se... Filhos, se eles existem, eles podem vir e morder você. Eles podem. Sem filhos, do que você está sofrendo? Mas isso também eles sofrem. Apenas me mostre uma coisa de que os seres humanos não estão sofrendo agora. Apenas me mostre um aspecto da vida de que os seres humanos não estão sofrendo agora. Eles estão sofrendo praticamente de tudo. Não apenas a vida, eles estão sofrendo até a morte antes dela acontecer. Veja, ele está pensando em construir uma pirâmide para si mesmo. Aquilo que é e aquilo que não é, de tudo eles sofrem. Isso não é... Você não está sofrendo de solidão, você não está sofrendo por ter companhia, você não está sofrendo por dinheiro, você não está sofrendo de pobreza, você está sofrendo por estar meio vivo. Você está tentando desesperadamente tornar-se totalmente vivo através do dinheiro, da bebida, do sexo, fazendo uma trilha, indo ao ashram. De muitas maneiras, você está de alguma forma tentando se tornar totalmente vivo. O que ainda está para acontecer de forma plena? Aqui e ali você sente uma explosão de vitalidade, mas novamente isso desaparece. Então, quando as pessoas estão constantemente meio vivas, o prazer se torna uma parte importante de suas vidas, uma parte muito importante de suas vidas. Sem isso, você não pode existir. O prazer se torna primordial em sua vida quando você está apenas meio vivo, quando a fisicalidade é tudo o que você conhece. O prazer tem imensa importância em sua vida. Se você se tornar totalmente vivo, você se tornará tão bem-aventurado, alegre, extasiado, sem razão, como uma explosão de êxtase dentro de você, sem nenhuma razão. É quase embaraçoso. Nesse momento, o pensamento de prazer simplesmente evapora. Procurar uma bebida, procurar algum tipo de coisa prazerosa, isso simplesmente evapora da sua mente. Porque você está totalmente vivo. Quando você está totalmente vivo, o prazer desaparece. Quando você está meio morto, o prazer é uma coisa muito, muito importante. Não é apenas o trabalho duro que faz as coisas acontecerem no mundo. Este é o maior dos problemas. Desde a sua infância, os seus pais lhe ensinaram que, quando você for estudar, como você deve estudar? Estude arduamente. Quando for trabalhar, como você deve trabalhar? Trabalhe duro. Você tem que fazer tudo com dificuldade? Se você fizer tudo com dificuldade, as coisas não vão acontecer. Se você fizer tudo com dificuldade, será como a vida de um burro de carga. Ninguém lhe disse que você deveria estudar com alegria. Ninguém lhe disse que você deveria trabalhar com amor. Eles lhe falaram que deveria fazer tudo arduamente. Eles tornaram suas próprias vidas muito difíceis.
Agora querem garantir que a sua vida seja difícil também. Por que você trabalha duro? No que você está trabalhando duro? Se for árduo, então desista. Se você pode realizar isso com alegria, então faça-o. Do contrário, não faça, não é? Não é assim? Se você se tornar infeliz em seu processo de trabalho, de que serve o trabalho para você e para os outros ao seu redor? Basta se sentar na porta do templo, mendigar e comer, isso é melhor. Alguém vai lhe jogar 1 rúpia, 2 rúpias. Você compra comida com isso. Pelo menos faça isso com alegria, sente-se lá feliz. Coma o que as pessoas jogam em sua tigela. Se você está tornando isso tão difícil para você, tenho certeza de que você está dificultando muito as coisas para todos ao seu redor, não é mesmo? Se for para você espalhar infelicidade pelo mundo, é melhor você não fazer nada. Se for para você espalhar alegria pelo mundo, então vá e faça tudo o que puder. Agora você trabalha duro. Não é porque você trabalha duro que as coisas acontecerão, elas não acontecem. Isso aconteceu um dia. Posso lhe contar uma piada? Ambassador, o carro velho de Shankaran Pillai, não queria dar partida. Será que ainda tem alguém que possui um Ambassador? Não? Todos os outros evoluíram a partir dele. O velho Ambassador dele não queria dar partida. Então ele voltou para casa. Ele tinha um gatinho em casa. Ele levou o gatinho, amarrou ele no Ambassador e disse: "Vamos, vamos, vamos." As pessoas olharam para aquilo e disseram: "Você está louco? Como poderia esse gatinho puxar um Ambassador?" Geralmente só Deus consegue fazer esse carro andar. O que você está fazendo? Shankaran Pillai disse: "Não se engane, eu tenho um chicote para cavalos." Você acha que você pode fazer tudo arduamente que dará certo? Não dará certo apenas porque você trabalhou duro para isso. Você tem que fazer a coisa certa, somente assim dará certo, não é? Se você não fizer a coisa certa, não vai funcionar. As pessoas que são bem-sucedidas não é necessariamente porque trabalharam duro que elas são bem-sucedidas. Elas apenas sabem qual é a coisa certa a ser feita no seu tipo de trabalho. É por isso que elas são bem-sucedidas. Num outro dia, Shankaran Pillai caiu em uma fossa séptica. Eu quero que você só imagine. Até aqui de sujeira. Por favor, imagine e veja. Ele tentou desesperadamente sair, mas não conseguia. Depois de algum tempo, ele começou a gritar: "Fogo, fogo, fogo!" Os vizinhos ouviram os gritos de incêndio, ligaram para os bombeiros. Os bombeiros chegaram e procuraram por todos os lugares nada de fogo. Daí eles o acharam, na fossa séptica. Tiraram ele de lá e perguntaram: "Por que você estava gritando fogo?" Então Shankaran Pillai respondeu: "Se eu tivesse gritado merda, merda, vocês teriam vindo?" Você tem que fazer a coisa certa, do contrário não funciona. Portanto, apenas trabalhar duro não vai funcionar. Você precisa fazer a coisa certa, senão, não funciona. Rudraksha é uma semente. Essa árvore cresce predominantemente em uma certa altitude, algo entre 2.000 a 3.600 metros de altitude, é onde a Rudraksha cresce na região dos Himalaias. E ela tem vibrações bem particulares. Se você segurar uma Rudraksha sobre qualquer coisa que for de natureza positiva,
ela naturalmente se moverá no sentido horário. Se você segurar ela sobre algo negativo, ela se moverá no sentido anti-horário. Se você segurar ela sobre algo neutro, ela vai oscilar como um pêndulo. Eu quero mostrar para vocês o que ela faz, ok? Isso é só papel, certo? Vocês sabem sobre isso da Rudraksha ir no sentido horário e anti-horário, ok? Me digam em que sentido ela está indo. Em que sentido está indo? Isso é horário, certo? Agora, eu não fiz nenhuma transferência de energia ou nada do tipo, apenas amassei o papel, ok? Apenas amassei o papel. Vejam isso. Em que sentido? Anti-horário. Então, não sei se contaram para vocês, tenho certeza que seus pais contaram para vocês, que suas roupas devem ser dobradas e guardadas devidamente, as roupas de cama devem ser dobradas e guardadas devidamente. Essa é a diferença que isso faz na sua vida. Nesse país, sempre foi dito para nós, depois que você acorda de manhã, se você não dobrar sua roupa de cama, então demônios vão vir e dançar nela. Demônios vão vir e dançar nela. E então, quando você for dormir no próximo dia nessa roupa de cama, isso vai afetar a sua vida. E isso é só uma forma de expressão dialética, e é verdade. O que chamamos de diabo ou demônios é uma forma negativa de vida. O que chamamos de divino é uma forma positiva de vida. O que te sustenta, o que te enriquece é divino. O que te afeta de um jeito negativo é um demônio. Então, apenas esse papel, se você amassar ele e guardar, ele atrai a forma negativa de energia. Se você guardar ele dobrado devidamente, ele se torna positivo. É por isso que, de tudo para tudo, como a casa deve estar, onde você deve colocar o quê, eu não sei, hoje está tudo indo embora, estamos seguindo uma estética moderna. Caso contrário, se minha avó estivesse aqui, tudo aonde, o que deve ser o quê, tudo tem de estar de um jeito específico. Na casa, provavelmente, se sua mãe for de uma formação tradicional, se você for na cozinha, sempre sal e tamarindo são guardados juntos, nunca separados. Você sabe disso? Não é mesmo? Ainda se mantém? Sim. Sim, porque toda essa conscientização, infelizmente, viraram apenas tradição. É bonito que tenha virado uma tradição, mas sem dar a compreensão necessária para as pessoas o porquê de ser assim. Apenas faça, faça. Depois de um tempo, alguém vem e diz, por que devo fazer isso? Vou guardar tamarindo na minha cabeça, sal em outro lugar. Não funciona assim. Todos esses itens têm algo a ver com como você vive. Tudo, como deve ser guardado. Então, toda a ciência de ver como esse ser humano pode funcionar na sua vibração máxima. Mesmo um simples camponês nesse país sabe sobre isso sem saber que sabe. Você sabe? Que ele não sabe intelectualmente ou conscientemente sobre isso, mas ele simplesmente sabe que é assim que deve ser feito, porque todo o sistema do yoga foi feito em um formato cultural e dado às pessoas, porque as pessoas perceberam a impraticabilidade de ensinar todos os aspectos para todos os seres humanos no planeta. Então, apenas o torne cultura e deixe isso com eles. Eu quero ver que, para as próximas gerações a seguir, assim como as mães ensinam as pessoas, as crianças a escovarem seus dentes, que o yoga simplesmente aconteça em suas vidas. Era assim antes. Antigamente, Agastya Muni fez isso para toda a Península do Sul, para que em todo lar, todos tivessem uma compreensão de como permitir que este ser atinja seu máximo potencial. Por isso, essas coisas foram levadas ao conhecimento de todos, algo simples como isso. Muitos de vocês que já estão fazendo asanas por pelo menos 6 meses agora, vocês podem experienciar isso. Pegue 2 camisetas, ok? Uma camiseta você faça assim, ambas lavadas limpas. Faça assim e guarde por 3 dias. A outra, dobre com cuidado e guarde-a. Depois de 3 dias, use uma, feche os olhos e sinta. Use a outra, feche os seus olhos e sinta. Apenas veja qual é a sensação. Elas são bem diferentes.
Então, todos os aspectos foram trazidos para a vida. Então, o que você vê como essa cultura, porque essa é uma terra sem Deus, essa é uma terra sem religião, isso é apenas uma certa ciência transmitida como cultura por causa de várias distorções. Essa ciência tem se tornado toda distorcida. Colocar isso de volta para toda a sociedade não é fácil. Queremos colocar isso de volta, pelo menos para algumas pessoas, esperando que elas vão ser capazes de transmitir isso para o resto da sociedade em geral, em algum momento do futuro. Se produzirmos 1000 pessoas que realmente percebam, compreendam e vivam dessa forma, tenho certeza que essas 1000 pessoas podem transmitir isso para 1 milhão de pessoas. Esse 1 milhão de pessoas podem fazer isso para várias outras pessoas, e elas podem produzir muito, muito mais pessoas que sejam capazes de receber isso. E coisas poderão acontecer. Essa dimensão é a combinação dessas duas que estamos efetivamente transmitindo através do Isha Yoga, para que as pessoas aprendam a fazer algo a respeito de si mesmas, ao mesmo tempo que as pessoas aprendem a humildade da espera. A devoção. A devoção é necessária, caso contrário, a pessoa não consegue esperar. Se você não vê nada acima de você, você não consegue esperar. Portanto, para ser capaz de fazer tudo o que é necessário, ter as ferramentas necessárias e o empoderamento para fazer coisas na sua vida, ao mesmo tempo ter o bom senso e a graça necessários para esperar e ser capaz de receber, ambas as coisas precisam acontecer. Portanto, se a pergunta for levada um pouco mais longe, a pergunta seria, não posso fazer isso eu mesmo? Ou a próxima pergunta poderia ser, você vai escrever um livro de autoajuda do tipo, torne-se iluminado. Isso aconteceu no consultório médico. Uma mulher veio com seu marido, que estava mancando e em péssimo estado. Ela o trouxe lentamente, ele se apoiava fortemente nela. Ela o trouxe devagar e o fez sentar. A recepcionista, que estava sentada lá, sendo compreensiva com a situação, disse à mulher que trouxe esse homem, artrite com complicações. A mulher disse, não. Autoajuda com blocos de concreto. Então, os livros de autoajuda, às vezes, têm feito coisas pelas pessoas, coisas boas pelas pessoas. Muitas vezes, elas só se machucaram, rompem coisas. Romper situações na sua vida por causa de autoajuda nem sempre é a coisa certa. Mas isso é algo que não se faz? Não, você deve fazer. Portanto, a combinação de ambas é o melhor. Se você forçar demais uma, você pode perder seu chão. Se você forçar demais sua receptividade sem fazer nada, você nem mesmo saberá se você está sendo receptivo ou simplesmente sendo preguiçoso. Se você tenta fazer tudo sozinho, não permitindo que nada seja recebido, então é como uma planta que está tentando crescer sem luz solar. Ela vai crescer mais pálida, ela não produzirá nenhuma flor ou fruto. Vai demorar muito até que ela possa produzir qualquer coisa. Então, nós precisamos de uma combinação das duas. Os Kriyas, as práticas, são um caminho fenomenal de preparar o sistema para estar aberto para novas possibilidades. Se suas energias não se abrem para novas possibilidades, então você está falando de uma longa e prolongada jornada.
tornar-se aberto é a coisa mais importante. Então, apenas crer que eu estou aberto e não fazer nada a respeito não é bom. Existem muitas pessoas que são muito abertas, mas se você disser uma palavra, amanhã elas terão ido embora. Elas creem que são muito abertas. Mesmo eu, se eu fizer apenas um comentário sobre elas, amanhã elas terão ido embora. Esse tanto elas são abertas. Portanto, a abertura deve ser testada com seu comprometimento de tempo e esforço. O quão aberto você tem que provar, todos os dias, para si mesmo e para a existência. A cada dia, investindo esse tanto, eu estou aberto esse tanto, eu estou disposto a dar esse tanto de tempo e compromisso, eu estou aberto assim, portanto, o seu sadhana é uma ferramenta para abrir você e também um teste para a sua abertura, as duas coisas. Portanto, elas são inseparáveis, você não pode separá-las. Se você as separar, essa é uma separação irreal, que não funciona. Em grande parte, isso não funciona. Pode existir um devoto que não faz nada, que apenas se senta e recebe. Mas, como eu disse, se você se tornar totalmente receptivo, pode ser maravilhoso para você, mas você não vai saber se está avançando ou regredindo, isso é uma coisa. Outra coisa é que ninguém gostaria de estar ao seu redor, isso é outra coisa. Já é assim? Essa é a primeira noite do Navaratri. E essa noite, e esse dia, o dia depois desse, é dedicado à natureza feminina do divino. Durga, Lakshmi e Saraswati são usadas como símbolos dessas três dimensões do feminino. Elas também representam as três qualidades básicas da existência: Tamas, Rajas e Sattva. Tamas significa literalmente inércia. Rajas significa atividade, paixão. Sattva, de certa forma, significa uma quebra de limites, dissolução, derretimento e fusão. Dentre os três objetos celestiais, dos quais a própria construção dos nossos corpos está profundamente conectada, a Terra, o Sol e a Lua. A Mãe Terra é considerada Tamas. O Sol é Rajas. A Lua é Sattva. Aqueles que aspiram por poder, por imortalidade, por força, eles irão venerar aquelas formas do feminino que são referidas como tamas, como a Kali ou a Mãe Terra. Aqueles que aspiram por riqueza, por paixão, por vida e várias outras dádivas que o mundo material tem a oferecer,
Eles naturalmente aspiram na direção daquela forma do feminino que é referida como Lakshmi, ou Sol. Aqueles que aspiram por conhecimento, saber, transcendência, imortalidade, não do corpo, mas por transcender as limitações do corpo mortal, eles aspirarão por aquele aspecto do feminino que é referido como Sattva, ou Saraswati é a representante disso, ou a lua. Essas três se seguirão nos próximos 3 dias. Hoje é o dia de Durga, ou Kali. Amanhã é o dia de Lakshmi. E o dia seguinte é o dia de Saraswati. Isso é arranjado dessa forma. Porque, afinal de contas, é da Terra que nós surgimos. E nós podemos viver uma vida ativa, que é Rajas, a segunda natureza da Devi. A terceira pode aparecer em seu caminho ou não. Se você tiver que trazer ela até você, você tem que se esforçar. Caso contrário, ela não vai descer até você. Kali está no chão. Lakshmi está sentada sobre uma flor. Saraswati está montando um pavão. Você sabe o que o pavão está dizendo? Acho que todo mundo já deve entender umas 3 frases em Tamil a essa altura. Você sabe o que o pavão está dizendo? Namaskaram, Sadhguru. A primeira pergunta é de Ritika. Sadhguru, de onde ela é? Ela é de Bangalore. Sadhguru, li recentemente que na Itália, os golfinhos estão se aproximando da costa. Na Polônia, os veados estão andando na rua. Na China e em muitos outros países, a poluição diminuiu. Isso é a maneira da natureza de nos ensinar uma lição? Bem, nós somos chamados de seres humanos. Nenhuma outra criatura nesse planeta é referida como um ser. Nós somos seres humanos. Isso significa que a qualificação básica é que sabemos ser. Infelizmente, a humanidade está tentando desafiar isso. Bem, eu tenho dito isso de várias formas. Se não aprendemos a fazer as coisas certas conscientemente, a natureza nos ensinará de uma maneira muito cruel. A coisa mais importante nisso tudo é a própria população. No momento, o que nos está incomodando com esse corona? Há uma densidade populacional que a faz pular por todo lado. Mas ninguém quer falar sobre isso. Em geral, os líderes do mundo não abordaram isso, porque ninguém quer ir contra grupos religiosos, que são sempre contra isso, por algum motivo. E isso está acontecendo por tempo demais. Então, uma coisa básica é a população. Esse é realmente o único problema, se você me perguntar. Ou seja, nós somos legais, mas é que somos muitos. Agora, nós administramos a morte com as ciências médicas, vacinas e tudo mais.
Uma vez que tomamos a morte em nossas mãos, é apenas de bom senso tomar o nascimento também em nossas mãos. Mas cremos que é a obra de Deus. Morte, nós queremos garantir que temos responsabilidade sobre ela. E nós vamos cuidar disso. O nascimento também deve ser tratado da mesma forma. Se a morte for adiada, o nascimento precisa ser adiado. Isso é uma coisa importante. A pegada humana tornou-se tão grande, tão enorme, que não há espaço para outras criaturas viverem. Agora, isso pode não ser cientificamente correto, provavelmente não é, mas suponha que você seja um vírus. Suponha que você é um vírus e mora em outros animais, e a população animal está diminuindo e diminuindo. Você não escolheria um novo habitat? Talvez tenha sido isso que o vírus fez, porque não há animais suficientes. Uma coisa é que os animais selvagens têm se dissipado de uma maneira muito trágica. Outra coisa é que, todos os dias, outros animais estão sendo abatidos em um ano. Estamos abatendo mais de 70 bilhões de animais como alimento. 10 bilhões de pessoas matando 70 bilhões de animais em todo o mundo. Tenho certeza de que não estamos comendo isso tudo, mas é o quão brutalmente estamos vivendo. Portanto, se os animais hospedeiros estão desaparecendo, talvez o vírus esteja sofrendo mutação até mesmo para um ser humano. Isso não estou falando de ciência, apenas lógica simples. Se você fosse um vírus, não faria isso? Definitivamente você faria isso, porque se seu habitat está desaparecendo, você gostaria de encontrar novos habitats, novos lugares para sobreviver. Então, de certa forma, mas não é hora de falar sobre essas coisas, não é hora de dizer que você fez isso, então é isso que está acontecendo e que você merece. Não, não é hora para isso. Este é o momento para uma ação sensata. Se as pessoas estão infectadas e sofrendo, elas precisam de sua compaixão e atenção. Não é hora de falar sobre tudo isso. Mas a longo prazo devemos pensar sobre essas coisas que, se não abrirmos espaço para todas as outras criaturas sobreviverem nesse planeta, então você verá, nem mesmo nós seremos capazes de sobreviver, porque nossa vida não é independente de todas as outras criaturas, particularmente micro-organismos. Eles fazem muito parte da nossa vida. Você pode viver sem seus parentes e amigos, mas não pode viver sem micro-organismos. Eles estão fazendo tantas coisas acontecerem. Pelo que você sabe, esse vírus também pode se tornar amigável após um período de tempo, porque é assim que esses patógenos funcionam. Eles estão procurando um lugar para viver e prosperar. Então, a atividade deles está andando de uma certa maneira. Trata-se de um ensinamento? Veja, em toda situação há um ensinamento. Se estamos dispostos a aprender, se você estiver disposto a aprender, calamidades não acontecem. Todo dia, a todo momento, há um ensinamento, há um aprendizado, mas infelizmente não aprendemos, esperamos que as calamidades aconteçam e depois queremos filosofar sobre isso. Por favor, não filosofe. Por favor, não saia dizendo, bem, nós pegamos e você, realmente nós merecemos ou as pessoas merecem. Aquelas pessoas que fizeram isso merecem aquilo. Deixe essa bobagem, isso não nos levará a lugar nenhum. Agora o importante é ver como não transportar o vírus. O importante é que você não se torne um vetor, que você não seja infectado. Certifique-se de que ninguém mais seja infectado. A coisa simples no momento é a distância de tudo. Essa é a hora de ficar sozinho, é a hora de voltar-se para dentro. Bem, estou tentando lhe tornar espiritual há muito tempo. Parece que você precisa de um vírus. No meu círculo de amizades, há muitos de nós experienciando o que nós inventamos o nome de, você sabe, sincronicidades ou piscadinhas de Deus. Ou porque eu sei que não existe, eu não acredito em coincidência, eu acredito em confirmação.
Mas muitos de nós estamos vendo números repetidos, 222, 1111, 333, 444, 1010, 1212, sabe? De várias... Não só eu, é toda uma comunidade de pessoas que eu conheço. Estão todos bastante cientes desse segredo. Acho que este fenômeno entre nós. E isso vai além dos números, sabe? São certas aparições e visitas e, sabe, é simplesmente mágico, é um momento mágico. Mas o que você diria? A que você atribuiria essa experiência? Porque eu conheço muitas pessoas que estão tendo essa experiência agora. Veja, números e sistemas numéricos foram inventados por seres humanos, está bem? Nós inventamos os números. Por termos 10 dedos, fizemos do 10 um número importante, e você sabe que o zero veio da Índia, sabia disso? O zero foi inventado na Índia e o sistema numérico evoluiu a partir disso. Na Índia, nós vemos que o zero é o único verdadeiro número, pois ele sempre existe. O resto nós inventamos. 1, 2, 3, 4, criados por nós. O zero sempre esteve aí. É a existência natural, existe um zero. Existem várias coisas que são zeros, mas 1, 2, 3, 4 nós inventamos. Até quanto podemos contar? Depende, sabe? Uma criança pensará que 10 significa um grande número na mente de uma criança. Bem, agora você pode dizer 1 milhão ou 1 bilhão, agora nos dias de hoje todos estão dizendo 1 zilhão. Não acho que a maioria das pessoas entenda o que é 1 zilhão, mas as pessoas continuam usando esse termo. Então, sobre a coincidência dos números, um aspecto, eu vou abordar isto de duas formas diferentes. Um aspecto é que existem apenas 9 dígitos, então a repetição é muito óbvia. Porque existem 7 bilhões de pessoas e apenas 9 dígitos. Quantas vezes eles vão se repetir? Naturalmente, eles vão se repetir muitas vezes, mas ao mesmo tempo, se temos duas pessoas próximas uma da outra, digamos que há duas pessoas que se amam. Então, pode ser que aconteça, em um determinado momento, se uma pessoa está tendo um determinado pensamento, a outra pessoa também está tendo o mesmo pensamento. Se uma pessoa está escolhendo o número 3, a outra pessoa também vai escolher o número 3, porque uma certa coesão pode facilmente acontecer na vida. Não apenas com seres humanos, pode até acontecer com outras criaturas, pode acontecer com árvores, pode acontecer com outros animais. Entre árvores e animais também isso acontece bastante, bem mais do que com seres humanos. É bem pouco entre seres humanos, porque há muito do pensamento intelectual no ser humano. Nos outros animais não há tanto pensamento, então sua sincronicidade é bem melhor do que a dos seres humanos. Porque eles experienciam a vida quimicamente ou pelo cheiro, então por causa disso existe uma sincronicidade muito mais coesiva entre outras criaturas. Por exemplo, se um grupo de elefantes selvagens vem e começa a pastar em uma espécie particular de árvores, em menos de 20 minutos, em todas as outras árvores nesta região pertencentes àquela espécie, suas folhas ficarão amargas e se tornarão levemente venenosas. Pois elas se comunicaram, estamos sendo comidas, vocês façam algo. Elas todas se tornarão amargas, os elefantes sabem disso. Então, porque os elefantes sabem disso, eles irão pastar rapidamente em um lugar e depois nem se darão ao trabalho de pastar a próxima árvore e a próxima árvore, pois sabem que elas já vão ter se tornado amargas e irão para longe e novamente voltarão a comer. Portanto, mesmo entre as árvores, existe essa sincronicidade. Se seres humanos se alinhassem entre si, bom para eles. Mas não dê muita importância para isso, porque depois você começará a imaginar um monte de coisas que são desnecessárias. Mas existe sincronicidade com a vida? Claro. Caso contrário, muitas coisas não aconteceriam. Existem muitos estudos que mostram isso claramente, e no sistema iógico nós chamamos isso de Samskriti. O significado de Samskriti existe algo chamado de, aprendendo através do ambiente, não estão lhe ensinando nada, na verdade. Apenas porque uma determinada família tem certas competências, mesmo as crianças nascidas nessa família parecem que já nasceram com estas competências.
Elas simplesmente se adaptam, simplesmente está solta no ar a competência, elas simplesmente captam. Foram feitos estudos de várias pessoas e animais, ratos. Eles perceberam que isso é possível, que o aprendizado pode acontecer apenas a partir do contato. Portanto, existe sincronicidade na vida, caso contrário, a vida não existiria, mas não deveria ser exagerado em nossas mentes, só isso.